Eleonora Passos, head da UITP na América Latina. Após um ano de pandemia, o que mudou na mobilidade urbana do Brasil? Cenário bastante desafiador. Perda de passageiros, perda de receita, mas ao mesmo tempo alguns novos desafios para as cidades, né? Boom dos teletrabalho, teleeducação e o comércio eletrônico que veio para ficar e desafiar toda a cidade. Green for Tea. Available, efficient, sustainable. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Green Talks. Este episódio, aliás, é muito relevante pelo momento que todos nós vivemos, porque se trata de um tema extremamente importante na vida de todos nós: mobilidade urbana em tempos de pandemia. Para falar sobre isso, uma convidada muito especial, Eleonora Passos, que é head do escritório da UITP na América Latina. UITP, para quem não sabe, é a União Internacional do Transporte Público, e a gente conversa com ela a partir de agora. Eleonora, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada, Fabiano. Quero realmente agradecer a Green por esse convite. De fato, é extremamente interessante poder estar aqui e compartilhar com vocês algumas coisas que a UITP vem fazendo. Muito bem, obrigado. Bom, voltando à pergunta teaser inicial, quais foram os impactos que a gente pode já detectar na mobilidade urbana, tudo aquilo que aconteceu na mobilidade urbana no Brasil e no mundo? Eu sei que a UITP realizou dois estudos importantes em 2020, estudos de impacto sobre esse tema. Eu gostaria que você comentasse um pouco do que é o trabalho da UITP e também sobre esses dois estudos. Bom, deixa eu te contar um pouco primeiro, para quem não conhece, o que é a UITP. Como você disse no começo, é a União Internacional de Transporte Público. Na realidade, a gente está presente em mais de 100 países. São mais de 1.300 organizações, tanto governamentais, autoridades públicas de todas as esferas, nacional, municipal e também estaduais, assim como os operadores de transporte, operadores privados e operadores públicos, tanto de todos os sistemas urbanos, ônibus, metrôs, trens, e também uma participação da indústria, do setor de provimento, enfim, e também de serviços do mundo inteiro. É a família da UITP, e aí quando você fala dos estudos e das avaliações que a UITP faz, ela utiliza muito dessa rede, dessa ampla rede, para realmente balizar o que a organização vem desenvolvendo. Voltando a essa pergunta tão desafiante, o que mudou, de fato, o impacto na mobilidade, nos sistemas de mobilidade, foi muito severo. Realmente ninguém imaginava ou considerava imaginar o que aconteceu para os sistemas de mobilidade. Primeiro, a queda, não imaginar que as pessoas estão circulando nas cidades, é algo muito único, e isso foi universal em todas as regiões do mundo. Obviamente que algumas cidades, em especial se a gente for falar do Brasil ou de países em desenvolvimento, o impacto sempre é maior até pelas questões econômicas e pela própria dinâmica das cidades. Então, a gente teve essa queda abrupta da noite para o dia e que permanece até hoje. Por exemplo, hoje mesmo recebi o relatório de mais de 50 cidades pelo mundo, referente à demanda de passageiros. A demanda de passageiros, apesar de ter passado um ano, né, do início da pandemia, basicamente no mundo ocidental, eu diria, muito mais tempo no mundo, né, na China e alguns outros países da região asiática, mas vamos falar aqui da nossa parte do mundo. De fato, a grande maioria dos sistemas ainda não recuperaram a sua demanda. A grande maioria se encontra abaixo dos 60%. Obviamente que semana a semana a gente vai tendo impactos de segunda, terceira onda em muitos países, e isso tem se mantido, e no Brasil muito mais, né? Essa perda de passageiros mantida. E, obviamente,
atrelado a uma perda de receita muito forte, suspensão de serviços em muitos países, e no Brasil também, né? Aí tivemos sistemas realmente parados. E, ao mesmo tempo, uma cidade, como eu comentei, completamente transformada pela questão dos trabalhos à distância, dos teles, né? Como eu comentei, teletrabalho, teleeducação e os outros, telemedicina. E o comércio eletrônico com uma explosão que, obviamente, vai transformar e está transformando as nossas cidades. E aí, voltando talvez um pouco ao estudo que você comentou, realmente a UITP realizou alguma série de estudos pós-pandemia para avaliar um pouco o que foi feito pelas cidades, o que precisa ser feito e quais são as medidas que mais foram bem-sucedidas na recuperação das cidades, né? Então, aí a gente pode falar de tendências globais, desse um pouco do aumento, né? A gente vai falar muito, principalmente aqui no Brasil, desse aumento do desequilíbrio socioeconômico, né? Provocado pela pandemia, tanto pelo impacto econômico direto, como também a não circulação para a demanda dos transportes. A tipologia da cidade sendo alterada por toda essa questão dos teles, né, dessa transformação que a gente vem passando. E aí algumas mudanças também relacionadas a muito a questão do novo estilo de vida que as pessoas provavelmente vão ter. Então, isso é algo que a gente vai ver, que são parâmetros de viagem que vão ser alterados, né? Então, a gente fala do repropósito, ou seja, as pessoas vão viajar para a escola, vão viajar para o trabalho, para a universidade, isso, de fato, a gente vê que tem uma mudança desse padrão. O tempo, que a gente fala o retiming, né? Ou seja, vamos ter que viajar todos os dias às 7 horas da manhã, ou voltar para casa às 18 horas. Então, essa flexibilidade de horário, e que aí vai muito ligado a outras medidas, mas também muito ligado a um novo estilo de vida, a nova vida que se impôs, né, a grande maioria, e o repace, que seria nesse espaço de tempo, provavelmente viagens mais curtas, viagens muito mais no teu entorno com outro propósito do que longas viagens, como as viagens a trabalho. Claro que a gente tem que fazer uma avaliação um pouco mais a longo prazo no que se refere ao Brasil, né, às grandes cidades brasileiras. Evidentemente que grandes cidades vão demorar mais para se recuperar que pequenas cidades que dependiam menos do transporte público e tinham uma quantidade de viagens a pé ou de bicicleta muito maior. E aí uma grande tendência de tecnologia, que é a digitalização. A gente viu aí um processo muito forte de digitalização no transporte, né? De repente, da noite para o dia, era necessário fazer a venda de créditos, a venda de tickets através de mobiles, né? De vários devices. A mesma coisa, a informação ao passageiro. Então, toda essa questão de digitalização mesmo do setor, que existia, não é que não existisse, mas exatamente muito mais acentuada por necessidades, inclusive, até eu diria que sanitárias, né? E aí, associado a isso também, muito as tecnologias que vão poder trabalhar a eficiência do transporte, a eficiência operacional, e o gerenciamento de demanda, que a gente vê que é outra tendência que também tecnológica, que surge como necessidade de controle da pandemia e, como eu comentei anteriormente, de questões sanitárias. Então, quer dizer que toda essa inteligência do transporte público que se falou e se fala muito desses investimentos, agora deixam de ser apenas necessários, como sempre foram, mas começam a se tornar obrigatórios por uma questão de sobrevivência do setor. E o que a gente pode ver também aí nos padrões de mobilidade, aí talvez falando um pouquinho do padrão de mobilidade. Em alguns países, a gente vê um crescimento, uma tendência ao transporte individual, com aquele sentimento de receio, né, de receio total de utilizar o transporte público. O transporte público ficou com uma imagem bastante abalada e muitas vezes sem motivo, né,
se disseminou muito a ideia de que o transporte contamina, e ao mesmo tempo a gente vê, por exemplo, que esse efeito foi mais sentido na América do Norte e na América Latina, e em compensação, na Europa, pelo contrário, vem um sentimento de que o transporte público é saudável para as nossas cidades, o transporte público vai recuperar o nosso ambiente urbano, que vai se tornar mais resistente a possíveis contaminações ou a desequilíbrios, como ao visto por uma pandemia. E, ao mesmo tempo, a questão de um aumento de modais alternativos, eu diria, que são um pouco os compartilhados ainda, a gente ainda está assistindo um cenário um pouco incerto, né, porque as pessoas ainda estão com receio de compartilhar, mas as pessoas, no seu sentimento, retomariam esse tipo de transporte, mas, ao mesmo tempo, um aumento da questão de bicicletas, uma tendência ao transporte ativo. Então, assim, resumindo, o cenário é outro, a cidade é outra, e o transporte vai ter que se preparar para outra realidade, sem dúvida nenhuma. Muito bem, um bom overview, aí, uma análise inicial do que a gente tem se proposto aqui a conversar. A gente fala também nessa questão que você abordou sobre transporte público, a visão do europeu é diferente da visão latino-americana, da América do Norte, enfim. E a gente tem visto cenas aí na televisão do transporte público realmente com lotação, né? Com picos de uso. E aí a gente poderia falar um pouco sobre isso. O que seria o gerenciamento do pico de acesso ao transporte público? E que tipos de ações os governos podem tomar, tanto a iniciativa privada como o poder público, para colaborar com esse tema, gerenciar o pico do acesso ao transporte? Olha, eu vou até voltar um pouco, vou até resgatar um pouco o estudo que a UITP fez, né? Esse estudo envolvia 32 organizações pelo mundo, incluindo a América Latina. E aí a gente fez um pouco de uma análise, voltando por que o gerenciamento de transporte é uma política pública importante, né? Então a gente voltou e digamos que nessa análise inicial da UITP, quer dizer, em pleno processo de pandemia, a gente viu que algumas cidades, né, a gente criou 3 grupos de cidades, aqueles que são uma minoria, que foram uma minoria, que como política pública acreditavam que não deveriam fazer nada, que tudo, a qualquer momento, tudo vai retomar ao que era. Então, isso é uma minoria. A grande maioria, aí, digamos, mais de 60%, sabem que deverá vir uma mudança, reconhecem que há uma mudança, mas ainda não identificam que tipo de políticas públicas eles poderiam fazer. E depois vem um grupo pequeno que considera que tudo mudou e nada será o mesmo e que já partiu para frente de políticas públicas. E aí você vai me dizer mas que políticas públicas são essas? Realmente é um investimento na digitalização e na melhoria da infraestrutura, são ações de governança para modelos de negócio que entendam que os sistemas estão muito vulneráveis na dependência dos recursos gerados as receitas geradas pela demanda, ou seja, quando há queda de demanda, o governo tem que entrar para atuar. Então, e obviamente com uma visão ao verde, né, a ter tecnologias muito menos impactantes, como a eletrificação. E uma das ações que mais também se destaca em tudo isso é esse gerenciamento de demanda. O gerenciamento de demanda, se a gente procurar documentos dos anos 50, já se falava, né, de coisas radicais, de que cada um deveria entrar num horário diferente, as escolas num funcionamento, o comércio em outro, os escritórios em outro, as fábricas em outro. Tudo isso não é novidade como tentativa de amenizar o pico. Amenizar o pico quer dizer, significa, no fundo, você ter uma distribuição da demanda ao longo do dia que vai te demandar muito menos investimentos de infraestrutura ou investimentos de frota.
e que podem trazer todos esses benefícios, digamos, de custos operacionais atrelados a isso. Mas, como a gente sabe, na realidade era muito difícil você conseguir esse, mesmo através de políticas públicas, de imposição, era muito difícil você obter esse escalonamento de horário e amplo, um escalonamento amplo de horário, porque hoje a gente já tem alguns escalonamentos, né? Porque as viagens eram viagens em cadeia. Uma mãe que levava um filho numa escola, que depois ia trabalhar, que depois pegava o filho, depois, né? Então a grande maioria das viagens eram viagens em cadeia. O que a gente vê hoje com esse novo, com essa nova dinâmica da vida das pessoas, na realidade, com acentuação, digamos, com o teletrabalho, a teleeducação sendo realidade, né? Não é mais ficção científica ou projeto piloto de alguma empresa, né? Essa visão regulatória e essa visão de gerenciamento para o sistema se torna muito mais real. Ou seja, amenizar aquela grande concentração de pessoas, mas isso requer ações públicas, né? Então aí eu posso trazer até o caso, por exemplo, de Milão, né? Milão implementou isso, não só Milão, algumas outras cidades têm feito isso, mas o Milão acaba sendo um caso bastante emblemático, porque eles implementaram isso ao final de dezembro, e tem funcionado. Claro que com muitas restrições, ainda a cidade funciona com diversas restrições de funcionamento, mas o que a gente vê realmente é que a unificação desse gerenciamento de demanda, tanto do ponto de vista operacional, associado com outras, eu diria, com outros investimentos em informação ao passageiro, né? A gente tem sistemas, inclusive sistemas de metrô, que estão fazendo o pré-booking, né? Estão reservando, você reserva qual é o horário que você vai usar o metrô, ou você verifica outras tecnologias que te permitem verificar a ocupação dos veículos e te faz, e você pode escolher, né? Eu vou viajar no próximo, que está mais vazio, vou esperar 1 hora, porque está mais vazio. Então, essa flexibilidade, tanto na atividade, rotina das pessoas, aliado com a informação, com a tecnologia que te permita fazer, de fato, esse gerenciamento e que estimule as pessoas a usar ou se beneficiar desse gerenciamento, é o que a gente tem visto como uma das grandes soluções e tendências do transporte. Então, aliado a uma política pública, ou seja, as cidades vão ter que intervir, vão ter que pôr regras, aliado ao investimento do operador em si, o operador vai ter que informar qual que é o melhor horário para você viajar, e, obviamente, aquela adaptação ao novo estilo de vida do seu cliente, que vai querer escolher um transporte mais vazio, que vai escolher um transporte que seja mais adequado àquela nova realidade que ele tem que viver. Então, eu acho que, assim, o gerenciamento de demanda é algo que veio para ficar, mas a gente tem que falar também agora de um modelo de gerenciamento de mobilidade unificado, né? Então, de unificar a mobilidade, que é um ponto fundamental para que essa cidade funcione, porque não adianta um operador de um sistema falar ou propor algo e o outro modal que em tese estaria integrado e deve estar integrado, fale outra linguagem ou proponha outra regulação, outro gerenciamento. Então, o que a gente vê é que essa unificação dos sistemas, que sempre foi determinante para um bom funcionamento do transporte, se torna uma vez mais, como outros quesitos que existiam e que eram desejáveis do transporte público, começam a se tornar obrigatórios se, de fato, o transporte público quiser, né, sobreviver a longo prazo nas cidades, principalmente em cidades em desenvolvimento, como no Brasil. Muito interessante. E a gestão disso vai se tornar muito complexa, né? São arranjos diferentes, né? Múltiplos, né? Você tem aí o poder público com seu papel, a iniciativa privada com seu papel. É algo mais complexo do que a gente está acostumado a ver, né?
Não, sem dúvida. Quando a gente fala, mais uma vez, já repeti várias, né? Mas mais uma vez, teremos que ter uma gestão pública muito clara do que quer para a cidade, né? Porque sem regras cada um vai correr para um lado. O operador vai ter que seguir essas regras, mas naquele modelo unificado. Então, unificar. E aí, quando a gente fala em unificar, passa muito mais do que a infraestrutura em si, que sempre foi um desafio, né? Mas passa pela questão de dados, por exemplo, né? Compartilhamento de dados. Como que a gente vai fazer toda essa gestão? E vinha se falando muito, não era aqui, né? Esses hubs, quem vai ser o proprietário desses dados para compartilhar e conseguir realmente obter esse gerenciamento único e essa oferta única de transporte, né? Porque a gente está falando de vários modais, mas numa oferta única que também, por exemplo, tenha a possibilidade de pagamentos únicos, né? E aí a gente vai começar a se aproximar aquelas plataformas de mobility as a service, né, que a gente vinha falando, né, parecia algo assim meio, eu diria, ficção científica, porque todo mundo dizia, mas se não temos uma governança unificada de público e privado, e a gente sabe que, principalmente no Brasil, a gente enfrenta várias esferas de governança, esferas municipais, esferas estaduais e também metropolitanas, então tem esse desafio, e também o desafio de dados. A partir do momento que a gente conseguir unificar esses dados e botar e realmente criar regras para esse compartilhamento, para conseguir fazer uma regulação, um gerenciamento e também um controle disso, né? É de fato um cenário que já tem que ser trabalhado imediatamente, né? Não pode ser postergado, visto que está dependendo da sobrevida dos nossos sistemas. E deixando à parte a questão, obviamente, de financiamento e tudo isso, que é uma outra discussão, e que a gente pode fazer outro podcast de 5 horas falando do mesmo assunto, mas eu acho que é esse ponto que você tocou, a gestão do público e do privado, todo mundo junto, compartilhando, e com alguém regulando tudo isso. Eu vou aproveitar, então, 2 ganchos que você deixou para a gente. Primeiro, eu queria comentar sobre mobilidade como serviço. Que conceito é esse? A gente tem lido muito sobre isso no mundo e de que forma esse conceito vai efetivamente ajudar a qualidade do transporte público nas cidades. Bom, mobilidade como serviço realmente é a unificação, né? A gente tem aí um ecossistema totalmente aberto de operadores privados e operadores públicos, operadores, eu diria, de transporte de massa e operadores de transporte individual, né? Então aí seriam os carros compartilhados, as bicicletas compartilhadas, os táxis. E por outro lado, a gente tem todo o transporte, eu diria, mais convencional, que são as linhas de metrô, de ônibus. Então, a partir do momento que vai todo mundo junto para uma única plataforma e que permita, né? Eu acho que hoje a gente tem um cliente que demanda, independente, né? Muitas vezes, acho que você, quando no início dessa conversa, você falou, a gente tem visto os transportes públicos altamente, claro, mais cheios, muito, muito ocupados. Sim. Então, quando a gente fala isso, a gente fala de um cliente nosso, que pode ser que nesse momento esteja em um processo, digamos, de dificuldade econômica e que não tem alternativa e que vai ser cliente cativo. Mas a gente sabe que a partir do momento, como a gente viu em outros momentos no Brasil, né, qualquer melhoria econômica, qualquer pequena melhoria econômica, a gente tem um esvaziamento ou uma queda muito grande do número de passageiros. E, ao mesmo tempo, hoje, com os transportes que a gente fala públicos individuais, que seriam, por exemplo, os carros compartilhados, os táxis compartilhados, o que a gente vê é uma perda de passageiros que preferem, às vezes, se juntar em grupos e ter aquele serviço porta a porta, né? Porque é um serviço, enfim, aí a gente vai, e podemos ter os operadores tradicionais dizendo, é um competidor. Mas, na realidade, assim, o que a gente tem que viver é que o que o nosso cliente quer. O nosso cliente quer porta a porta, da maneira mais econômica, e quem ofertar isso numa plataforma, aí você vai me falar, o que é esse mobility, como você me pergunta, o que é o Mobility as a Service? É uma grande plataforma que consegue integrar
tanto em informações como em rede e também em meios de pagamento, todo o sistema de oferta de mobilidade da cidade. De mobilidade da cidade quer dizer absolutamente tudo, desde a bicicleta, o carro, se você estaciona o carro, se você usa um carro compartilhado, se você vai fazer a tua última milha, se você vai fazer a tua principal distância no metrô, num ônibus. Então, essas plataformas e provendo informação em tempo real. Então, como a gente está falando, informação em tempo real de todos os sistemas, em uma única plataforma. Meios de pagamento, não é um único meio de pagamento, mas é uma plataforma que te permita fazer um pagamento único, né? Você pode ter diversos pagamentos lá dentro. No mesmo lugar. No mesmo lugar, exato. Você pode, um transporte único, não, você tem vários provedores privado, público, licitado, contratado, enfim. Competindo com preço, competindo com qualidade de serviço, né? Tudo no mesmo lugar ofertado ao cliente, né? Exato. Então, esse vai ser o pulo do gato para a gente realmente, além de ter uma eficiência dos sistemas, né? Acho que a gente tem que entender, e os operadores vão ter que entender que talvez a gente tenha que diminuir os nossos números, mas todo mundo vai sair ganhando na frente. E, ao mesmo tempo, a cidade, a governança tem que entender que vai ter que ter um marco regulatório bastante claro, eu diria, bastante claro. Há inúmeros, a gente também dá outro podcast só o Mobility as a Service, porque existem vários modelos, mas a questão de governança é importante colocar as regras do jogo para essa unificação funcionar. Já temos mais 2 podcasts, então, hein? Já na pauta aí. Aproveitando, então, dando continuidade, tudo isso demanda tecnologia. A gente está falando de geração de dados o tempo inteiro, né? Esse é o papel da tecnologia na mobilidade de agora e aqui por diante? Não, sem dúvida, a gente não pode imaginar essa sociedade sem tecnologia, e acho que se a gente for falar ainda por cima, né, já estamos falando de 5G, de blockchain, de uma série de novas tecnologias que estão engatinhando no transporte público, né, mas a partir do momento que essas tecnologias entrarem fortemente, não tem como reverter todo esse processo, né, como eu comentei desde o começo, já o início da pandemia gerou um pulo para o setor, vou falar unicamente aqui do transporte, né, mas já gerou um pulo no transporte público na questão de digitalização e investimentos em tecnologias. Da noite para o dia, as cidades, a grande maioria das cidades se viu obrigada literalmente a fazer esses investimentos minimamente para poder ter e para poder manter minimamente aquela demanda de passageiros que necessitava informação, não sabia se o sistema estava funcionando. E aí começaram, obviamente, a questão de pagamento, né? Então, de repente, a gente não tem mais bilheteria nem nada, então todos esses pagamentos online, que praticamente em muitas cidades não existiam e surgiram no meio da pandemia, então esses investimentos foram necessários e absolutamente únicos. E aí, se a gente for falar do ciclo inteiro, né, então, planejamento de transporte e grade, né, grade operacional, isso daí é um mundo de tecnologia que se a gente não investir nisso, nessa eficiência do planejamento de transporte, no planejamento operacional, seguramente, a gente sempre teve desperdícios, não foi, mas agora, mais uma vez, agora o desperdício não é aceito porque é uma questão de sobrevida, né? Aí, somado a soluções de mobilidade, novas soluções de mobilidade, passa diretamente pelo on-demand, né? Aquele transporte que pode não chegar a ser um porta a porta, mas é um quase, né? Então, de você escolher o teu lugar, de você escolher o teu embarque, e que a gente já tinha vários ensaios no Brasil, bem-sucedidos, muito bem-sucedidos, mas que, obviamente, nesse momento, explosão, porque ainda por cima te traz uma eficiência operacional muito grande. Depois, o famoso pricing, né, que seria a tarifação, né, isso daí a gente ainda não explora, mas a tecnologia hoje nos permite, explora no on-demand, né, o famoso oferta e demanda, né,
Se tem mais oferta, mais demanda e os preços variáveis em relação à oferta e demanda. A gente não explora isso ainda, mas a tecnologia já nos permite. Por que não explorar? Depois, o que eu comentei primeiro, que foi esse processo de digitalização muito forte, que é a distribuição e os meios de pagamento. E, por último, que também, vamos falar, fechando esse ciclo, seria a informação aos passageiros, que é fundamental e que agora traz novos elementos, que são as questões sanitárias e de lotação, que já eram usados, né? A gente tem alguns exemplos até, inclusive, na cidade de São Paulo, né? Que indicava a lotação no metrô, que é muito mais fácil, mas que agora realmente gerencia a vontade do passageiro estar ou não estar naquele meio de transporte. Então, a informação do passageiro se torna algo determinante nesse momento por outras questões que não estavam sendo atendidas anteriormente. Muito bem, a gente está falando de tecnologia, de plataforma integrada, e isso remete um pouco ao futuro, né? Então, um futuro que já começou agora a ser construído. Eu vou convidar você a viajar até 2050, Leonora, e imaginar um mundo com 70% das pessoas morando nas cidades. O que vai ser a mobilidade urbana num mundo tão cheio de gente dentro da cidade? O que é isso? O que vai ser a saída ideal para a mobilidade urbana? Eu não vou falar de carros voadores, porque a gente entra num roteiro de ficção científica. A gente está falando de sistemas de transporte. De que forma a mobilidade urbana precisa se construir até lá para a gente ter uma qualidade, segurança, enfim, eficiência? Bom, se eu vou viajar, sim, vou me transportar, e Vamos. aí você vai me dar o direito de realmente de sonhar. Primeiro que eu sou muito otimista, mas eu acho que essas tendências, a pandemia, sem dúvida, veio para as pessoas repensarem a sua vida na cidade. Então, seguramente teríamos espaços, espero, né, que precisa, obviamente, que esse sonho precisa de regulação e de estímulos regulatórios e estímulos econômicos para acontecer, senão a gente corre o risco de ser uma visão futurista e exatamente em 2050 a gente está discutindo a mesma coisa, como talvez tenha acontecido se a gente voltar 50 anos atrás, talvez a gente, apesar de não ter pandemia, não tem nada, muitas questões continuam sendo discutidas, então, para realmente sair do plano da discussão e se tornar realidade. Mas eu acho que a questão do verde, né, a questão de ter cidades e um transporte muito menos poluente e menos agressivo ao meio ambiente, de fato, é uma questão predominante, é uma questão que a sociedade demanda, né? Eu sempre brinco. Antigamente ninguém falava de mobilidade, ninguém se importava, eu diria até que 20 anos atrás, assim, o transporte era uma coisa assim que não entrava na agenda política, né? Todo mundo falava de educação, de saúde, e de repente hoje entra numa agenda política em que as pessoas, quer dizer, candidatos ou não candidatos, enfim, autoridades, governos, têm que falar de transporte, são obrigados a falar de transporte, porque entrou na agenda da sociedade. Então, eu acho que entrando na agenda da sociedade, como está hoje, nos próximos anos, né, o que eu imagino e desejo, de fato, é que ter um transporte muito mais inclusivo, tanto do ponto de vista ambiental. Agora, a tecnologia, ninguém escapa, né? Eu sempre falo, eu me lembro, não há tanto tempo atrás, há 10 anos atrás, eu estava numa conferência de sistemas de bilhetagem, no qual se falava de meios de pagamento por celular. E aí alguém levanta a mão e fala, mas nossas sociedades são pobres, realmente a penetração naquele então do smartphone, tinha celular, mas não era smartphone, eu não me lembro se era algo em torno de 30% a 40%, e nas classes CDE era em torno de 15%. Então, alguém disse, não, ninguém vai ter esse celular porque ele é muito caro. Isso não é verdade, acho que vai ser uma explosão de tecnologia, muitas tecnologias que estão vindo para ficar, e a democratização dessas tecnologias vão permitir, de fato, a gente viver a experiência do transporte público muito mais eficiente. E uma sociedade será uma sociedade diferente, deverá ser na cidade, né? Deverá ser na cidade, mas deverá ser uma sociedade com
com um padrão de mobilidade completamente diferente, porque eu não imagino que isso que a gente tem vivido e que está se perpetuando agora por um segundo ano, de horários, de poder realmente escolher o horário que você vai viajar, não você ter essa determinação do horário, a rigidez que tivemos, né, e que ainda em alguns lugares ainda temos, a rigidez da necessidade de viagens em alguns horários, eu realmente imagino estar num veículo elétrico absolutamente silencioso, com baixas emissões, imaginando uma cidade muito mais limpa, e também podendo escolher o horário que eu vou viajar, e escolher, de fato, aquele transporte que mais, aquela viagem completa, unificada, que te permita escolher vários meios de transporte, que te dê alternativa, porque aquele dia está chovendo, você quer pagar mais, você não quer pagar mais. Então, eu imagino que isso, a gente tem que trabalhar hoje para poder alcançar isso, mas, de fato, eu encontraria esses 4 blocos: a flexibilidade da viagem, a questão de emissões, a questão de veículos mais limpos, de uma tecnologia que nos permita realmente ter meios de transporte mais limpos. E, por último, toda essa questão de adequado à nova realidade que, nem vou chamar de nova, mas a realidade que está se perpetuando para os próximos anos. Muito bem, muito bem. Então, assim, o futuro da mobilidade é mais verde, né? Tem que ser muito mais eficiente e híbrido, né? Quando a gente fala de híbrido, aí nessa conexão de várias soluções, uma plataforma só, unificada de serviços e tal, com muita alta tecnologia por trás, né? E a tecnologia espalhada pela sociedade, né? Muito mais inclusivo do que é hoje, mas seguramente isso a gente vai ver rapidamente, imagino. Bom, em 2050 a gente faz um podcast de novo. Adorei, estou pronta. A gente testa isso na real. Bom, obrigado, a gente tem que terminar esse podcast. Hoje a gente falou com Eleonora Pazos, que é head do escritório da UITP na América Latina, sobre mobilidade urbana em tempos de pandemia. Acho que foi um super papo aqui, uma conversa ótima para a gente entender sobre esse tema. Eleonora, muito obrigado pela entrevista, obrigado por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse impacto de tudo isso que está acontecendo, em especial na mobilidade urbana. Muito obrigada, foi realmente muito divertido. Obrigada mesmo. Então é isso, espero que você também tenha gostado desse podcast, curta bastante, compartilhe esse conteúdo e outros conteúdos relevantes sobre a tecnologia da informação que postamos lá no blog Insights, no site da Green4T, e também em nossas mídias sociais. Muito obrigado, até o próximo episódio e eu espero você.